Henker que vive duas vezes. Capítulo 113. Sucessor das feras lendárias, 4. O que? O dragão do vazio não morreu? Os olhos de Yon-Woo ficaram maiores e a mesma voz de antes ecoou em sua cabeça. Era a mesma forma de comunicação da Fênix. Definitivamente era o dragão do vazio. Kerraet, eu me perguntei por que tipo de cara a Fênix gostava. Se você está aqui, também sabe o que está acontecendo. Então você tem muita motivação, né? Yon-Woo sentiu-se bem acordado. Você é realmente o dragão do vazio? É meio estranho que o cara que me acordou esteja dizendo isso, não é? Kekekek. O que? Yon-Woo ia perguntar o que o dragão do vazio queria dizer. Mas parou porque teve uma ideia. Ele não tinha qualificação para coletar uma alma que não matou. Mesmo que pudesse, o nível do dragão do vazio era muito forte. Então ele não sabia se isso era possível. Para ser preciso, isso não parecia ser uma alma. E se fosse um vestígio remanescente do dragão do vazio? Tiuro. Então, Shirp abriu as asas e ficou cara a cara com o dragão do vazio. Eu vejo. É você quem está dominando o sul em vez daquele bastardo arrogante? Eu acho que você é filho dela. Isso é divertido. Um jogador que está cuidando de uma besta lendária. Eu nunca ouvi falar disso antes. Bem, acho que foi por isso que acordei. O dragão do vazio estava ocupado rindo de Yon-Woo. Como ele foi capaz de ler a energia da Fênix nele? Yon-Woo soltou uma risada de descrença. Apenas seu vestígio foi capaz de ter tanta vontade. As bestas lendárias eram definitivamente diferentes. Alma e vestígios eram diferentes. A alma era a existência que existia junto com o corpo físico, e os vestígios eram os restos da existência. Facilmente dito, era como a diferença entre o sol e sua sombra. Embora houvesse uma grande lacuna no poder. Quando você é tão poderoso quanto eu, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Yon-Woo fechou a boca com força na frente do arrogante dragão do vazio. Ele sempre foi tão falador? O diário definitivamente dizia que ele era um personagem que não gostava de ser incomodado. Talvez tenha sido um novo desenvolvimento depois de ser atacado pelo Deus Sabre. O dragão do vazio lutou contra o Deus Sabre, então Yon-Woo seria capaz de aprender novas informações com ele. No entanto, o dragão do vazio falou antes que Yon-Woo pudesse. De qualquer forma, tenho observado você desde que você me acordou. É interessante que um sujeito que lida com a morte como você seja amado pela Fênix. Mas você parecia apressado. Foi divertido de assistir. As bestas lendárias eram existências que viviam de sonhos. Então elas podiam ler um pouco os pensamentos do jogador. O dragão do vazio estava falando sobre a preocupação de Yon-Woo com o futuro. Você está pensando em lutar contra o cara que me acordou rudemente. Certo? Não havia necessidade de esconder isso. Yon-Woo acenou com a cabeça. Se possível, sim. Mesmo se você for morto, estou bem, já que posso renascer no vazio, mas você só tem uma vida, hein? É um pedido de um amigo. Yon-Woo acariciou o amigo de Shirp. Shirp mais uma vez cantou com orgulho, como se estivesse se gabando de que seu amigo era incrível. Edora apenas os observou silenciosamente por trás. Mas isso é bravata imprudente? O dragão do vazio distorceu suas palavras como se estivesse zombando dele. Mas você não acha que eu deveria pelo menos tentar? Sempre pode haver variáveis. O dragão do vazio riu como se Yon-Woo fosse um tolo. Então, esse é o caminho que você está seguindo? Sim. Mas Yon-Woo acenou com a cabeça firmemente novamente. Neste momento, não é o dragão do vazio na minha frente? Yon-Woo usou seus olhos dracônicos para ver a existência à sua frente. Havia um menino. Ele parecia ter 7 anos de idade baseado em sua aparência, mas um vazio denso o seguia. Foi a ilusão feita do vestígio do dragão do vazio. A ilusão cruzou os braços e ergueu um canto da boca. Naquele momento, os arredores de Yon-Woo ficaram escuros como breu. Ele estava preso na escuridão. Uma área sem luz que parecia sugar tudo. Um lugar onde a vida, a morte e as almas desapareciam. Yon-Woo sentiu arrepios. Este não era o lugar que alguém com alma deveria estar. O vazio. Yon-Woo sentiu como se sua consciência estivesse girando pela sala. Mas por um lado, Yon-Woo sentiu um aconchego apesar do medo. Ele não sabia por quê. No entanto, uma coisa que ele tinha certeza era que esse vazio poderia apagá-lo a qualquer segundo. Era o poder de alguém que nasceu do vazio, mesmo tendo morrido. Então, posso interpretar isso como você está disposto a me usar se necessário? As variáveis sobre as quais Yon-Woo falou. O dragão do vazio riu sinistramente. As bestas lendárias eram criaturas arrogantes. Mas pensar que logo depois de morrer, esse cara estava dizendo antecipadamente que iria usá-lo. Embora o dragão do vazio mostrasse vontade de matar se Yon-Woo cometesse um pequeno erro, Yon-Woo acenou com a cabeça. Então você não teria falado comigo primeiro. Não há razão para uma existência que pensa que tudo é inútil se interessasse por um humano como eu, certo? A razão pela qual o dragão do vazio de repente ficou falante. Yon-Woo pensou que era porque ele o estava testando. Uma gota de suor escorregou pelo seu rosto. Conforme o medo surgiu, seu corpo gritou como se fosse enlouquecer. E quando o suor escorria de seu rosto desapareceu no vazio. Puhahahat, esse cara é melhor do que eu pensava. O dragão do vazio riu.
Os pensamentos de Yon-woo estavam certos. O vazio ao seu redor desapareceu como se nunca tivesse existido, e ele estava de volta à floresta novamente. Yon-woo soltou um grande suspiro. Ele sentiu como se o vazio que se arrastava contra ele ainda estivesse lá. Tiuriar, Tiuriar. Shirp protestou como se tivesse percebido o que o dragão do vazio fez. Claro, não era como se o dragão do vazio fosse ouvi-lo. Ele bufou e falou com Yon-woo. Ok, Multar, você precisa ter pelo menos essa confiança para fazer algo. Eu odeio caras que latem e não mordem. O dragão do vazio continuou, torcendo o lábio inferior. Eu odeio ser acordado do meu sono. Mais do que morrer, esse cara não apenas me acordou, mas também levou meu Neidai e meu coração. A raiva podia ser ouvida em sua voz. Não sou forte o suficiente para deixar este território nesta condição, e não sou paciente o suficiente para esperar renascer no vazio novamente. Mas então você apareceu. O dragão do vazio queria testar Yon-woo. Se ele fosse um humano normal, ele o teria ignorado, mas poderia ter havido algo especial nele desde que recebeu o gosto da Fênix. E o resultado? Você recebeu o reconhecimento do dragão do vazio e alcançou a missão oculta, teste do dragão do vazio. Você realizou algo que não é facilmente realizado. Karma adicional está sendo recompensado. Você recebeu 5.000 karma. Você recebeu 3.000 karma adicionais. Você está sendo recompensado com o favor do dragão do vazio. A afinidade com o dragão do vazio aumentou dramaticamente. A afinidade com a propriedade da árvore aumentou em 50. A afinidade com a propriedade escura aumentou em 50. Propriedade do trovão. Mas mesmo se você lutar contra o Deus Sabre agora, ainda há uma grande lacuna entre vocês. Vou diminuir isso para você. O Void Dragon sugeriu um segundo teste. Você irá aceitar? Yon-woo sentiu seus olhos se arregalarem. O segundo teste. Ele queria receber um teste do dragão do vazio de qualquer maneira. Yon-woo rapidamente acenou com a cabeça. Missão oculta, segundo teste do dragão do vazio. Resumo. A besta lendária do leste, o dragão do vazio, deseja punir o inimigo que o acordou de seu sono profundo. Mas ele não consegue sair do território do vazio. O Void Dragon deseja atribuir-lhe um trabalho. Por favor, aceite o poder que está sendo dado para acabar com o inimigo. À medida que a severidade da punição aumenta, as recompensas também aumentam. Recompensas. 1. Conta do abismo. 2. Ira do dragão do vazio. 3. Tudo bem. Com isso, o contrato está concluído. O dragão do vazio sorriu tão amplamente que seus caninos podiam ser vistos. E sua existência se espalhou em milhares de pedaços do vazio e começou a permear o corpo de Yon-woo. Ei! Yon-woo se endireitou. Ele podia sentir uma quantidade colossal de poder mágico entrando em seu corpo. Uma força composta de propriedades de árvore, escuridão e trovão. O vestígio estava sendo absorvido por Yon-woo. Os pedaços grandes foram roubados, então isso é tudo que sobrou. Mas espero que isso ajude pelo menos um pouco. Foi um presente para diminuir de alguma forma a distância entre o Deus Sabre e ele. O vestígio do dragão do vazio começou a desaparecer e derreteu em seu circuito mágico. Você recebeu a bênção do dragão do vazio. Você absorveu uma grande quantidade de poder mágico de uma só vez. A força aumentou em 15. Destreza aumentou em 10. Você ganhou o título de contratante do dragão do vazio. Algum tempo se passou antes que Yon-woo abrisse os olhos novamente. O dragão do vazio disse que não era muito, mas era muito para Yon-woo. Isso o fez sentir como se tivesse comido outra cobra de Akasha. Graças a isso, ele conseguiu preencher uma parte do seu circuito mágico, que havia crescido por causa do fogo sagrado. No entanto, ele ainda estava com falta de poder mágico. Mas se compararmos apenas o valor total, seu circuito mágico aumentou cerca de 1,5 vezes o valor original. Ao contrário da herança da Fênix, é uma bênção de nível inferior, mas ainda é bastante impressionante. O vestígio do dragão do vazio desapareceu agora. Parecia que só permaneceu aqui para dar o poder. Yon-woo se virou para olhar para Edora. Para Edora, parecia que Yon-woo havia engolido uma besta lendária inteira. Então ela olhou fixamente para ele e então balançou a cabeça. Eles precisavam alcançar rapidamente o Deus Sabre em movimento. O próximo local foi o norte. A tartaruga do abismo. Estrondo. Uma grande forma caiu no chão. O eixo da terra balançou para cima e para baixo. Era uma besta lendária que parecia um híbrido entre uma cobra grande e uma tartaruga. Foi a tartaruga abissal. Milímetros. Você está bem, senhor? Os jogadores de Cheongvado olharam para o Deus Sabre com rostos preocupados. O Deus Sabre não respondeu e torceu lentamente o pescoço e os ombros. Rachadura. Cada vez que ele fazia isso, o som de seus músculos e ossos voltando ao lugar podia ser ouvido, mas ele não se importava. Isso é cansativo. E o Deus Sabre sentou-se em uma rocha próxima como se não pudesse mais fazer isso. Hoje, ele teve que travar 3 grandes batalhas. Todas foram batalhas que ele teria que se recuperar por um mês. No entanto, ele fez isso continuamente. Então o Deus Sabre só foi capaz de fazer isso abrindo 6, depois de receber permissão do Deus da Espada, e ele tinha acabado de pegar a tartaruga abissal. E agora, ele estava se sentindo extremamente cansado.
Se tivéssemos aberto o Seven, também, teria sido mais fácil. O líder da equipe Madodan tinha um rosto melancólico enquanto olhava para o Deus Sabre por trás. Mas ele entendeu por que o Deus Sabre fez isso. Seu orgulho nunca o permitiria. Mesmo que fosse uma besta lendária, era apenas o 11º andar. Se eles usassem o 7, que simbolizava toda a força de Xiongvado, a que resultariam todas as suas realizações. Sabre Deus, por que você não descansa aí? Não, está bem. As bestas lendárias provavelmente perceberam o que está acontecendo com elas. E o dragão vermelho virá depois de nos farejar. Precisamos terminar antes disso. Na resposta firme do Saber God, o líder da equipe recuou. Se os outros deuses marciais tivessem ajudado, teria sido mais rápido. Mas todos estavam cumprindo seus deveres. Não havia ninguém além do Deus Sabre para fazer este trabalho. Ele não percebeu por que eles tiveram que passar por isso, já que não era fácil. Mas sempre houve razões pelas quais o Deus Espada fez as coisas que fez. E então ninguém o questionou. As palavras do Deus Espada eram incondicionais. Se havia uma fresta de esperança, era que só restava uma. Então vamos. O Deus Sabre levantou-se e pegou a caixa de ferro no chão. Madodan o seguiu silenciosamente. Assim como a personalidade do Deus Sabre, todos eles se moviam silenciosamente. O único som vinha das 9 espadas do Deus Sabre batendo contra a caixa de ferro.